Está conosco Gerson Luiz Tavares, da cidade de Florianópolis, para nos falar sobre sintonia e vida. A mensagem de hoje tem o título Dias Difíceis. O Espiritismo veio revelar aos homens a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo, bem como a influência que um mundo exerce sobre o outro. Por isso, encontramos no Livro dos Espíritos Allan Kardec perguntando se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, e obteve a resposta de que influenciam muito mais do que imaginamos, que de ordinário são eles quem nos dirigem. Mas de que forma isto acontece? É sobre a sintonia com a vida que vamos conversar hoje com Gerson Luiz Tavares, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, depois do Momento Espírita. Há dias que parecem não ter sido feitos para você. Amontoam-se tantas dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos, que você chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde cedo, ao se erguer do leito pela manhã, encontra a indisposição moral do companheiro ou da companheira, que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Sente o travo do fel despejado em sua alma, mas crê que tudo se modificará nos momentos seguintes. Sai à rua para atender a esse ou aquele compromisso cotidiano e se defronta com a agrestia de muitos que manejam veículos nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Constata o azedume do funcionário ou do balconista que lhe atende mal, ou vê o cinismo de negociantes que anseiam por lhe entregar produtos de má qualidade a preços exorbitantes, supondo-o imbecil. Mesmo assim, admite que logo tudo se alterará, melhorando as situações em torno. Encontra-se com familiares ou pessoas amigas que lhe derramam sobre a mente todo o quadro dos problemas e tragédias que vivenciam, numa enxurrada de tormentos, perturbando a sua harmonia ainda frágil, embora não lhe permitam desabafar as suas angústias, seus dramas ou suas mágoas represadas na alma. Em tais circunstâncias, pensa que deve aguardar que essas pessoas se resolvam com a vida até um novo encontro. São esses os dias em que as palavras que você diz recebem interpretação negativa. O carinho que oferece é mal visto. Sua simpatia parece mero interesse. Suas reservas são vistas como soberba ou má vontade. Se fala, desagrada. Se cala, desagrada. Em dias assim, ainda quando se esforce por entender tudo e todos, sofre muito. E a costumeira tendência nessas ocasiões é a da vitimação automática, quando passa a desenvolver sentimentos de autopiedade. No entanto, esses dias infelizes pedem-nos vigilância e prece fervorosa, para que não nos percamos nesses cipoais de pensamentos, de sentimentos e de atitudes perturbadores. São dias de avaliação, de testes impostos pelas leis que regem a vida terrena, desejosas de que se observe e verifique suas ações e reações à frente das mais diversas situações da existência. Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos. Se notar que escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o de se ajustar ao bom senso. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, para que melhor entenda,
para que, enfim, evolua. Não se esqueça de que ouvimos a voz do Mestre Nazareno há 2 milênios a dizer-nos: no mundo só tereis aflições. Conhecedores desta realidade, abrindo a alma para compreender que a cada dia basta o seu mal, tratará de se recompor, caso tenha se deixado ferir por tantos petardos, quando o ideal teria sido agir como o bambuzal diante da ventania. Curvar-se, deixar passar o vendaval, a fim de se reerguer com tranquilidade, passado o momento difícil. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando o seu estádio de provações indispensáveis ao seu processo de evolução. A você, porém, caberá erguer a fronte buscando o rumo das estrelas formosas, que ao longe brilham, e agradecer a Deus por poder afrontar tantos e difíceis desafios, mantendo-se firme mesmo assim. Nos dias difíceis da sua existência, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao lodo do derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de culpa que lhe inspiraria um abandono dos seus compromissos, o que seria seu gesto mais infeliz. Ponha-se de pé perante quaisquer obstáculos e seja fiel aos seus labores, aos deveres de aprender, servir e crescer, que o trouxeram novamente ao mundo terrestre. Se lograr a superação suspirada nesses dias sombrios para você, terá vencido mais um embate no rol dos muitos combates que compõem a pauta da guerra, em que a Terra se encontra engolfada. Confie na ação e no poder da luz que o Cristo representa, e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for cada um dos seus dias. Após vermos a mensagem Dias Difíceis do CD Momento Espírita número 10, vamos conversar com Gerson Luiz Tavares, palestrante espírita da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, sobre sintonia com a vida. Olá, Gerson, estamos felizes em tê-lo mais uma vez conosco. Conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é nosso modelo e guia. Como que nós podemos entender esta afirmativa dos espíritos superiores? Olá, Ivone, é uma alegria poder compartilhar desses momentos envolvendo o conhecimento espírita para o nosso amadurecimento, para a nossa vivência feliz. Sem dúvida nenhuma, esta resposta que se encontra no Livro dos Espíritos é a mais curta de toda a obra, que apresenta Jesus como nosso guia e modelo. Guia porque nos apresenta o caminho que ele já percorreu, o caminho que ele conhece com perfeição, e então ele nos orienta qual o caminho a seguir. Modelo porque ele é a nossa medida de perfeição. Quando nós somos despertados pela doutrina espírita e por Jesus ao crescimento intelecto-moral, à vivência do amor, podemos pensar, como que eu devo viver como Jesus? O que eu devo fazer diante de uma ofensa, diante do mal, como Jesus o fez, perdoando e devolvendo o mal com o bem? O que fazer diante do sofrimento, como Jesus? Com resignação, com fé em Deus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo de perfeição. Onde devemos chegar, qual é o nosso desiderato, qual o final, é a condição de Jesus. Ou seja, somos seres crísticos. Então, guia e modelo. Guia como aquele que aponta o caminho. E ele deixou pegadas luminosas para que nós, vindo atrás, podemos observar e dizer que não há mais como pretextar a ignorância. Sabemos qual o roteiro porque ele nos apresentou. Modelo porque a nossa medida de perfeição é que devemos perseguir com equilíbrio. E nós realmente necessitamos desse modelo, desse guia, porque, como Jesus mesmo disse, né? No mundo só tereis aflições. O que significa isso, Gerson? Quando Jesus apresenta essa sentença, no mundo tereis aflições,
ele está se referindo a que mundo? Ao mundo do egoísmo, ao mundo de materialismo, ao mundo de orgulho, de prepotência, neste mundo de ganância, neste mundo de violência, de ausência de valores profundos e transcendentes. Neste mundo tereis aflições, porque enquanto esse mundo for mantido com esse padrão, isso significa que as imperfeições ainda permanecem. E as aflições, os sofrimentos, eles são decorrentes das nossas imperfeições. Ao estudar Allan Kardec, a gente se dá conta que podemos dizer que o sofrimento está na razão direta das nossas imperfeições. Com exceção dos espíritos missionários, que muitas vezes elegem o sofrimento, não porque precisem deles, não por causa das suas imperfeições, mas para nos servir de modelos, para nos servir de exemplos. Então, com exceção dos sofrimentos encontrados em missionários, como Francisco de Assis, por exemplo, e Jesus é o máximo exemplo, ele não precisava nada disto, mas acolheu o sofrimento para nos deixar o exemplo de como viver o sofrimento que ele não precisava, mas nós precisamos ainda, porque são consequências naturais das nossas imperfeições. Então, neste mundo de imperfeições, tereis aflições. Para inexistir as aflições, é necessário alterar este mundo. Por isso ele completa. Neste mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Ele apresenta-se então como aquele que esteve no mundo sem pertencer ao mundo, e ele foi o grande vitorioso. Eu venci o mundo. Venceu o mundo das arbitrariedades, o mundo da ganância, o mundo das ambições, o mundo do egoísmo perturbado, o mundo do orgulho. Esse mundo ele venceu. Tende ânimo, vença também, é a proposta dele. Então, quando ele diz, eu venci o mundo, ele adota essa postura do arquétipo do herói. Porque, como diz Jung, nós temos os arquétipos. E um dos arquétipos é o arquétipo de herói. Veja, a sociedade sempre elege um herói. Na área do desporto, na área da arte, na área da política, sempre é um herói. E a própria fantasia criou nos gibis, nas revistas, no cinema, os heróis. Então, Jesus diz que, a despeito de tantos heróis construídos, elaborados pela sociedade, culturalmente, ele se apresentava como herói. Eu venci o mundo das iniquidades, o mundo do mal, e nos propõe, na condição de arquétipo que é Jesus, que nós persigamos com consciência essa grande vitória, que não é vitória sobre os outros, mas a vitória sobre si mesmo. E para nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, o que nos falta para vivenciar esse Evangelho? Por que tanta dificuldade ainda no homem em evangelizar-se? No Livro dos Espíritos, entre os itens 909 e 912, Allan Kardec faz uma excelente reflexão em torno dos esforços e da vontade. E ele recepciona dos espíritos nobres a orientação de que, se nós fizermos poucos esforços, lograremos grandes êxitos morais. Então, os espíritos deixam muito claro, poucos esforços, mas eles exclamam, quão poucos esforços fazem. E Allan Kardec pergunta se as circunstâncias de imperfeição tão enraizadas, elas não seriam fortes o suficiente para que a vontade não seja capaz de diluir, de desfazer as imperfeições e o indivíduo crescer moralmente? E os espíritos então afirmam, muitos dizem, eu quero, mas esse querer só está nos lábios. Ou seja, o que está faltando é o querer. O que está faltando é o indivíduo adotar, usando o livre-arbítrio e a vontade, de efetivamente, assertivamente, trabalhar em favor da sua felicidade, da sua paz, que requer transformação moral, requer um novo modelo de comportamento, requer renovação, ressignificação. Então, eu diria, o que está nos faltando é ainda o querer efetivo, a vontade autêntica, porque não crescemos, não transformamos o mundo e a nós mesmos através de discursos relativamente fáceis, porque está tudo posto.
Então, não é com os discursos, mas sim com a efetiva e autodeterminada vivência do Evangelho de Jesus. Por isso, nós precisamos nos tornar autores e não atores do bem, porque aquele que é ator lhe representa. Nós temos que ser autores, autores do bem. E Jesus nos qualifica com o seu Evangelho para que cada um se torne autor do bem, autor da dignidade, autor da paz, autor do amor. Hoje em dia falamos muito em amor, né? As músicas, falamos muito em amor, mas nós percebemos que estamos muito longe ainda de senti-lo na sua plenitude, não é, Gerson? Eu costumo dizer que nós estamos ainda no ABC do amor, porque aquilo que utilizamos a palavra amor para expressar sentimentos e emoções está ainda muito na superfície e muito restrito às expressões do personalismo. Estamos muitas vezes falando de amor quando estamos querendo, na verdade, dizer de desejo. Então, muitas vezes se diz, eu te amo, quando na verdade a pessoa está querendo dizer, eu te desejo. Desejar não é exatamente amor. Então, podemos perguntar a nós mesmos, eu amo ou desejo? Porque desejar não é exatamente amor. O indivíduo deseja, sacia o desejo e então. Por isso que nossas reflexões precisam se demorar no estudo, no exame do amor. Porque o amor é um sentimento, e eu diria, o amor também tem componentes de emoção, porque a emoção é o sentimento em movimento. Então nós precisamos sim refletir sobre o amor e implicarmos-nos nessa dinâmica, na psicodinâmica do amor. Entregarmos-nos ao sentimento, porque o amor é natural em nós, o desamor é aprendido, o desamor é adquirido pela cultura, pelas vivências, pelos desafios, pelas imperfeições, mas o amor é natural em nós. Quando nós nos deixarmos naturalmente seguir as diretrizes do amor legítimo, nós então produziremos prodígios de felicidade. Enquanto nós estivermos ainda racional e marcados pelo território de sentimentos orientados pelo egoísmo, pela ambição, pelo materialismo, pelos prazeres, o que falamos de amor não é exatamente amor. Nós precisamos diluir as intenções egóicas, o interesse materialista, personalista e o hedonismo, que propõe o prazer pelo prazer, para deixarmos-nos conduzir pelo sentimento autêntico, pelas emoções nobres. E então o amor seguirá naturalmente o seu curso, porquanto o amor é Deus em nós. Deus é o nosso alfa e o nosso ômega, ou seja, nós começamos em Deus e nossa destinação é Deus. Por isso, o amor deve ser refletido, deve ser estudado, e não ficar na superfície e no território exclusivista de uma conceituação egoísta, materialista e imediatista de um sentimento que é tão profundo e transcendente. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas será que nós temos ido a Jesus, Gerson? Essa é uma pergunta que Emmanuel, espírito, através de Chico Xavier, refletindo a respeito dessa fala de Jesus, diz assim, é muito confortador a fala de Jesus quando ele nos diz, vinde a mim. Mas cabe a pergunta, tu já sabes ir? Tu já consegues ir? Então ele nos dirige ao leitor essa pergunta na segunda pessoa do singular, nos desafiando para que, através da reflexão e do autoconhecimento, a gente se dê conta. Eu tenho ido ao encontro de Jesus ou apenas tenho ficado no discurso? Tenho ficado nas emoções das leituras edificantes? Eu tenho me movimentado, mas é um movimento de dentro para fora. Nós aprendemos com as religiões dogmáticas, as religiões marcadas pelo ritualismo e pelas expressões absolutamente e restritivamente formais, que nós buscamos a Deus e a Jesus através de certas atitudes de exterior formais. Uma prece memorizada, uma postura física, através de certos gestos, por meio de certos rituais e de cerimoniais.
Então, nós somos convidados e convocados por Jesus a sair da formalidade e viver a mensagem em substância. Então, buscar Jesus é um movimento de dentro para fora. Pensamentos, emoções, sentimentos, intenções, todos mobilizados na direção dele, com autenticidade. E ir na direção dele, nós encontramos as pessoas na vida de relação. Então, somente haverá uma legitimidade dessa busca a Jesus, que não se resume nos apelos fervorosos da prece, e a Jesus nas relações com o próximo, através dos gestos e sentimentos de fraternidade, da conduta de solidariedade, da expressão excelente da caridade. Então, quando nós unirmos os nossos anseios mentais de busca a Jesus, coadjuvada, adornada, movimentada, mobilizada pelo sentimento de fraternidade, solidariedade e caridade, e produzindo toda a transformação moral que desejamos e precisamos, então nós podemos dizer com segurança, estamos no roteiro, na direção de Jesus. Jesus identificava todas as nossas necessidades, né? Ele tinha essa capacidade. Mas quando as pessoas o buscavam, ele perguntava, que queres que eu te faça? Né? Por quê, Gerson? Para ler o movimento íntimo do ser e para que o ser se desse conta do que exatamente queria. Porque quase sempre o movimento das pessoas na direção de Jesus era para resolver uma enfermidade que acometia e limitava seus movimentos físicos na Terra. Outros para atender uma questão de obsessão, de tal modo que sempre existia um interesse para atender e solucionar um problema imediato. E quando Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? É para que o indivíduo fizesse esse movimento interno. E ele queria ler esse movimento interno da pessoa, a sua fé, a sua real consciência da verdadeira necessidade, o seu interesse, é a sua entrega a Jesus e às leis de Deus. É esse movimento interno. Nós hoje somos sempre questionados por Jesus. O que queres que eu te faça? Então nós, seja qual for a denominação religiosa que abraçamos, que nos acolhe, nós somos convidados por Jesus e perguntado, o que queres que eu te faça? Para que nós tenhamos as condições de produzir pelo autoconhecimento, pela reflexão, pela autodescoberta, quais são as minhas reais necessidades. E se eu estou implicado de segurança, de fé em Deus, da fé inabalável em Deus e nas suas leis, se me encontro implicado e autodeterminado à transformação moral, esse movimento interno, psicodinâmico, ou seja, pensamentos, emoções, sentimentos, intenções, mobilizados, movimentados nessa direção proativa, assertiva do bem e da verdade. Então, essa leitura que ele queria fazer de nós, ao mesmo tempo, nos despertar para essa autoconsciência. Se estamos de dentro para fora indo ao encontro dele, se temos consciência das nossas reais necessidades, ou ainda estamos estagiando na percepção das necessidades superficiais, que já são efeitos. A causa é profunda, é do ser. Jesus colocou como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De que forma nós podemos colocar em prática este mandamento? Pelo autoconhecimento, eu diria. Porque é através do autoconhecimento que nós vamos nos perceber se já amamos o suficiente a nós mesmos. Porque perceba que ele posiciona o amor ao próximo ao modelo individual. Amar o próximo como a si mesmo. Porque aquele que não se ama não está em condições de amar o próximo. Aquilo que dizemos amar o próximo quando não se ama é uma representação. E a representação não é exatamente o amor. Então o indivíduo precisa, pelo autoconhecimento, dar-se conta do auto-amor. Se há o auto-amor, se não há auto-amor, se existe apenas uma autopiedade, uma autocompaixão. Como que está a nossa autoestima? Como nos encontramos na relação conosco mesmo? Então,
essa necessidade do autoconhecimento, da percepção de si, da observação de si, para verificar como se encontra o mundo íntimo, como nos encontramos emocionalmente, como nos encontramos diante da vida e do mundo. Então, quando eu me encontro seguro e seguro no amor, na autoestima bem equilibrada, saudável, e a intimidade pacificada, com alegria de viver, com entusiasmo, com ânimo pela vida, com paz de espírito. Então, a partir daí, encontro-me em condições de ir na direção do outro, dos irmãos de jornada para amar. E, acima de tudo, Deus, a quem devo me entregar. Há um título de uma das obras do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, quando foi publicada. Eu, chegando na livraria e vi só o título, me comunicou de forma muito profunda. O título é Entrega-te a Deus. Quando eu li o título, eu comentei com a companheira da livraria. Só o título é suficiente, já ensina tanto. Entrega-te a Deus. Essa é a proposta do Espírito, essa é a proposta de Jesus. Entrega-te a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, isso é a expressão mais profunda de amor. Porque quando você ama, você se entrega em confiança total a outrem. Então, entrega-te a Deus. Por isso, Deus está acima de tudo, e de todas as coisas e todas as pessoas. Esse amor e essa entrega a Deus, o alto amor, mantém esse equilíbrio na relação com os outros, produzindo amor. Construindo nesse tríplice aspecto do amor, a Deus, ao próximo e a si mesmo, a harmonia perfeita, produzindo estado de espírito de paz e de felicidade. Gerson, foi muito bom estar com você. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este programa e outros já exibidos podem ser vistos pelo site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.